Então fica ligadinho até o final, porque o tema é enriquecedor e vai te ajudar bastante. Com certeza. Quando a gente quer adquirir um imóvel, a gente se preocupa com o quê? Você se preocupa com o quê? Com a taxa de juros, que impacta diretamente na aquisição do seu imóvel. Com a queda da Selic, esse é o momento para comprar o imóvel? O que é a taxa Selic? Explique para os nossos ouvintes, Humberto Mascarenhas. Walter, vamos começar pela parte técnica. O que significa Selic? Significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa taxa, a Selic, foi criada, Walter, lá em 1979. E por que foi criado na época? Porque existia a hiperinflação, que muito atrapalhava o cenário econômico do nosso país. Então, a criação da Selic veio com essa finalidade de criar um parâmetro. A taxa, ela passa a ser a base para tudo que diz respeito a crédito, seja cartão de crédito, seja o juro do cheque especial, seja o crédito imobiliário, o crédito para aquisição de veículos e de todos os bens em geral. Então, a taxa Selic, ela tem um papel fundamental, foi criada pelo Banco Central a fim de criar um normativo, criar uma direção para que a economia, que até então ela não tinha como ter uma projeção, não tinha como ter um controle técnico, ela, a partir do momento da criação da Selic, passou a ter esse dispositivo que é muito eficiente para a economia. Humberto, bom dia, Humberto. Quem é que define a taxa Selic, Humberto? Quem define, Lucival, é o Copom, que é o Comitê de Política Econômica do Banco Central, que é formado pelo seu presidente e os diretores. Então, a cada 45 dias, em média, varia às vezes entre 40 e 45 dias, eles se reúnem para fazer uma reavaliação e definir se a taxa vai ser mantida, se ela vai aumentar e quais são os critérios utilizados nessa reunião. É justamente o cenário econômico, como que a economia está andando. Em 2021, lá na época da pandemia, o Copom entendeu que naquele momento precisava reduzir drasticamente, né? O medo do consumo, ele frear totalmente, era muito grande. Então, não só o Copom, mas todos os conselhos mundiais, isso foi algo que todos os países fizeram, reduziram drasticamente a taxa de juros e incentivou muito o consumo. A gente teve consumos recordes no segundo semestre de 2021, justamente causado pela redução que foi necessária naquele momento. E logo após, claro, precisou, inclusive o ano de 2023, teve fortes aumentos, justamente para conter, porque o consumo ficou muito elevado, e aí o comitê entendia que precisava fazer o controle para que não viéssemos a ter um problema delicado, que é a inflação alta. Porém, a inflação foi controlada e o nível hoje da taxa Selic, ela tem caído sequencialmente. As últimas 5 reuniões foram de quedas e continua na mesma tendência de queda. O Banco Central, a política do Banco Central foi fundamental para a gente não explodir aí na subida da inflação. Qual é a taxa Selic de hoje? E você tem ideia da meta até o final de ano, Humberto Mascarenhas? Sim. Como você bem falou, Walter, é importantíssimo. Hoje a gente tem um Banco Central independente. A gente procura conhecer o cenário mundial, vários países. E a gente viu, Walter, que alguns países na qual o Banco Central não tem independência e o governo não permitiu que o juro fosse elevado, veio a ter inflação muito alta. A gente tem exemplo aí de países que não tinham inflação e a inflação chegou a quase 30% e agora estão precisando aumentar a taxa de juros. Felizmente no Brasil foi feito da maneira correta. A taxa de juros vem caindo, hoje ela está em 10,75% e a meta até o final do ano é chegar a 9%. Todo o mercado está nessa expectativa e tende a se concretizar, porque a projeção
das últimas 5 reuniões, ela vem se mantendo e a tendência é muito forte, claro, havendo uma estabilização como estamos tendo no momento, dela encerrar o ano a 9%, que isso vai ser muito bom para todos os mercados, para a economia em geral. A economia ela é muito dependente do crédito. Ô Humberto, só uma dúvida também. Quem já adquiriu uma casa, tem lá o regime, escolheu uma forma de pagar suas prestações. Digamos, paga 1.000 por mês. A taxa Selic influencia cada queda dela aí nas prestações dessa casa, ou aumento também, caso ela aumente, diretamente, automático, isso ou não? Ou vai do regime de escolha do pagamento desse contrato? Boa pergunta, Lucival. A variação da Selic não impacta nos financiamentos que já estão em andamento. Então, quem já fez um financiamento, um exemplo, em 2021, que as taxas estavam baixas, o fato da taxa ter se elevado bastante em 2023 não impactou essas pessoas. Então, mesmo quem fez um financiamento com a taxa de juros mais baixa, ela não vai sofrer nenhum impacto. O que pode ocorrer, Lucival, até complementando isso aí, é alguém que, por exemplo, fez um financiamento recentemente, 2023, está fazendo agora, que a taxa ainda está elevada, ela poderá, daqui a um ano, procurar a sua instituição na qual ela tomou crédito e pedir uma revisão. E caso a instituição não concorde, ela tem a possibilidade de fazer algo chamado portabilidade. O que é isso? É outro banco que ofereça uma taxa de juros mais baixa, ela pode migrar aquele financiamento de um banco para o outro. Isso é possível. Importante isso, né? Mas essa portabilidade... Só depois de um ano, né? Isso. Depois de contratado aí E é algo à parte. Então, assim, não tem uma ligação direta e automática com a Selic subir e descer. É um acordo feito, que pode ser feito com as instituições financeiras e que é muito comum que isso aconteça. Tem acontecido, inclusive, muito ultimamente. Obrigado. Num cenário de juros altos, Humberto Mascarenhas, o investidor não fica com receio de fazer negócios, principalmente na área imobiliária? Walter, o investidor, principalmente o profissional, ele costuma ter bastante conhecimento de mercado, de taxa de juros, de tendência. Então, ele costuma fazer uma movimentação de acordo com o momento. Então, tem momento que é mais interessante o investimento no mercado imobiliário, tem momento que é mais interessante investir em um mercado que vai oferecer para ele uma renda fixa, que é o que aconteceu no ano passado. No ano de 2023, com o cenário de juros altos, houve uma migração forte do investidor profissional para os rendimentos de renda fixa, porque esses rendimentos, Walter, eles são corrigidos pela Selic. E com a Selic alta, é muito cômodo o investidor pegar o seu capital, deixar lá guardado com risco zero, porque a renda fixa tem risco zero. E isso faz com que o investidor migre de outros mercados, inclusive do mercado imobiliário, para a renda fixa. Porém, com o cenário se invertendo como está acontecendo agora, aí acontece o movimento reverso. É isso que a gente já começou a ver acontecer. O investidor que ele sabe disso, ele tem entendimento, ele já está migrando, ele está começando a fazer a mudança, a migração da renda fixa para o mercado imobiliário. Porque no mercado imobiliário hoje, ele enxerga duas coisas. Uma, os preços estão atrativos, muita oportunidade. Outra, com o fato da queda dos juros, vai fazer com que haja um aquecimento. Toda vez que os juros caem, o mercado imobiliário se aquece, é algo automático. Então, o investidor, tendo esse entendimento, ele enxerga que vale a pena, nesse momento, fazer essa migração. E é isso que a gente já tem sentido. Então, a mudança na Selic influencia muito o mercado imobiliário, tanto direta quanto indiretamente. Mas essa queda na Selic, com curiosidade, você que é um especialista, essa queda na Selic, na taxa de juros, ela não chega imediatamente ao mercado. Exatamente. Inclusive,
apesar da gente ter tido redução de 0,5% nas últimas 5 reuniões, para o mercado, para o financiamento na prática, não houve alteração nenhuma. Os bancos já disseram que só vai começar a fazer algum movimento quando a taxa ela estiver abaixo de 2 dígitos, ou seja, quando ela estiver no nível abaixo de 10%. Então, apesar de ter caído e ter sido uma queda significativa, porque chegou a 13,75%, os bancos, que é quem fazem a concessão de crédito, eles ainda não fizeram nenhuma mudança. Então, diretamente, as pessoas não tiveram nenhum benefício com as reduções que até agora teve a Selic. Agora, indiretamente, a gente já começa a ver por que indiretamente, que é justamente o investidor, que ele não depende do banco mudar a taxa, até porque ele não utiliza o financiamento, ele utiliza o capital próprio. Então, o dinheiro dele, ele vai movimentando, mudando de um lado para o outro, de acordo com a tendência de mercado. Então, esse investidor, que é quem é afetado indiretamente pela Selic, esse já está se movimentando, já está migrando para o mercado imobiliário. Inclusive, muitos fundos imobiliários têm investido muito ultimamente, porque sabem, entendem que a tendência de um crescimento nos próximos meses, ela é muito forte. Então, já se antevém a tendência para que venha ter um retorno maior quando de fato acontecer. Agora são 7h57. Estamos conversando com Humberto Mascarenhas, especialista em imóveis da Nobel Imobiliária. E o tema de hoje, né, Selic. Com a queda da Selic, esse é o momento para comprar imóvel, é onde eu já finalizo, inclusive, o programa de hoje, ao lado do Walter Vieira, com essa pergunta, Humberto. Na sua avaliação, vale a pena comprar agora ou esperar a taxa baixar um pouco mais? Vale a pena. E eu vou explicar 2 motivos pelo qual. Os juros estão mais... não é os juros. O valor dos imóveis estão mais baixos devido aos juros ainda estarem elevados. Então, o juro, quando se eleva, diminui a demanda, o mercado se contrai, isso faz com que os preços ou se estabilizem ou até caiam. A maioria se estabilizou. Poucos caíram porque o mercado já vinha de um momento que a gente passou um período, um cenário econômico que os preços não tiveram grande elevação. Mas de 2 anos para cá os preços se mantiveram estáveis e está tendo muita oportunidade de compra. Então, esse é um momento que os valores dos imóveis estão atrativos. As construtoras, Lucival, elas costumam reajustar os imóveis mensalmente. Então, nesse cenário de juros altos, tem sido comum as construtoras passarem 6, 7, 8 meses com os preços estáveis. Isso vale para o novo ou usado? Para todos? Para o novo e para o usado. E para o novo, a maioria das construtoras, por entender que o comprador está receoso com a taxa de juros e aguardando essa taxa de juros ser reduzida, eles têm oferecido uma opção de financiamento diferente. Como? O cliente pode comprar um imóvel agora, ele começa a pagar o imóvel, porém ele só vai precisar financiar esse imóvel num recebimento. Então a construtora está tirando aquela obrigação de fazer o financiamento imediato. Isso evita com que o comprador tenha que tomar um crédito agora com a taxa de juros mais alta. Então, essa possibilidade tem trazido as pessoas de volta e muitas pessoas que estavam aguardando a queda de juros já estão aproveitando. Por quê? Quando o juro cair, claro, vai ser interessante o financiamento, mas automaticamente o valor dos imóveis vão crescer. Então, comprar agora, nesse momento, é a melhor opção para quem deseja investir, para quem deseja adquirir com preço mais baixo e aproveitar a queda de juros que vai acontecer mais à frente e fazer o financiamento no recebimento. Isso evita que ela tenha que tomar um financiamento agora com juro mais alto. Obrigado, Beto. Finalizando o programa, né, Luciano?